Quem vai conduzir o experimento prático de inteligência coletiva é o Gabriel Borges, fundador e CEO da Amplify, agência de comunicação especializada em gestão de marcas nas redes sociais. Gabriel, por favor. Alô? Oi. Boa tarde, pessoal. Estou aí com a missão de fazer o fechamento desses 2 dias de evento com vocês. E a ideia é que a gente faça um workshop de reflexão, discutindo e talvez trabalhando um pouco mais na prática a questão do crowdsourcing. Mas antes de qualquer coisa, vou pedir para projetar aqui na tela o nome. Deixa eu só apresentar alguns elementos chaves aqui de nós nessa dinâmica que a gente vai trabalhar no workshop, tá bom? Inicialmente é importante eu agradecer o convite que a gente recebeu da agência Click, que é um dos patrocinadores deste evento. Nós somos um parceiro deles e eles nos convidaram para conduzir esse workshop e essa dinâmica aqui com vocês, né? Para quem não sabe, a agência Click é uma das principais agências do contexto digital aqui do nosso mercado. Para me ajudar a conduzir esse trabalho, eu tomei a liberdade de chamar um parceiro, um amigo, que é o Caio Braga, vou chamar ele aqui no palco, que é um especialista em interface. Ele, no histórico pregresso dele, tem um trabalho que foi feito pela Light Store. Senta aí, por favor, Caio. Daqui a pouco a gente vai chamar ele um pouco mais... vamos dar um trabalho para o Caio aqui daqui a pouquinho. Mas basicamente, apresentando ele é um especialista em interface e ele tem aí uma história bem interessante de construção da Light Store, que foi um dos projetos que eu me dediquei ao longo da minha trajetória. E hoje eu sou o CEO e fundador da Amplify, que é uma agência de social media. A gente trabalha hoje para marcas como Mitsubishi, Gatorade, Visa, entre outras. Bom, apresentando quem nós somos, vamos começar a falar um pouco sobre qual que é a nossa proposta. Eu acho que nesses 2 dias de evento a gente falou e entendeu muito sobre o que é a questão do crowdsourcing, e talvez o que a gente queira fazer aqui não deixe de ser uma dinâmica crowdsourcing também, né? Porque afinal de contas vocês, enquanto audiência, enquanto plateia, nesse momento que a gente vai desenvolver agora, vão ter a chance de participar e de produzir algo junto com a gente. Porém, é importante ressaltar que nessa hora que a gente vai convidá-los para a gente colocar o crowdsourcing em prática, o nosso objetivo maior nessa dinâmica não necessariamente é a construção de um objeto final, não necessariamente é a construção da ideia final, e sim sobre o processo que a gente vai passar de construção dessa ideia. E, sem sombra de dúvidas, isso vai ser muito interessante porque vocês já vão conseguir colocar as reflexões que fizeram ao longo desses 2 dias de evento. Ou seja, o que a gente vai proporcionar aqui é uma oportunidade para vocês empacotarem o que vocês levam desse evento de um jeito mais interessante, com reflexões de colocar a mão na massa mesmo. Porque uma vez eu aprendi com um orientador meu de um trabalho que eu fiz, que ninguém aprende a nadar fora da piscina. Então, está na hora de vocês entrarem na piscina aí para a gente poder discutir um pouco melhor sobre o crowdsourcing. Para isso, a gente vai realizar um experimento. Vocês, vou trocar de microfone, eu acho que isso está dando uma picadinha. Sim. Se abre assim. Oi, aí sim. A gente vai realizar um experimento com vocês. Quem daqui não é de São Paulo? Levanta a mão, por favor. Olha só. O que é uma das coisas que vem na cabeça de vocês quando a gente fala em São Paulo? Trânsito. É isso aí. Existem alguns quilômetros de engarrafamento aqui em São Paulo, neste exato momento, e no mundo lá fora. E é sobre isso que a gente vai falar. Por quê? Porque é uma forma da gente colocar todo mundo sintonizado na mesma página, é uma forma da gente trabalhar com um contexto em que todo mundo tem a opção de contribuir de uma maneira relevante. Acredito que vocês, nessas reflexões sobre o crowdsourcing, já perceberam que é necessário um mínimo de envolvimento do participante com relação ao conhecimento técnico sobre o assunto para que ele possa colaborar com algo relevante. Em função disso, a gente acabou optando usar o trânsito de São Paulo como o nosso objeto. E a ideia é a gente fazer esse experimento convidando vocês para a gente idealizar um protótipo
uma ideia, um aplicativo de smartphone que tenha como objetivo principal tentar reduzir o impacto do trânsito da cidade de São Paulo na vida dos seus moradores. Muito importante a gente ter esse objetivo em mente, né? Vamos falar um pouco sobre como que a gente pode não reduzir o trânsito necessariamente, mas reduzir o impacto do trânsito da cidade de São Paulo na vida dos seus moradores. O que, de alguma forma, a gente pode estar falando de reduzir o trânsito, não tem problema nenhum. Podemos entrar dentro dessa temática também. E para isso a gente criou essa ideia do Desengarrafe São Paulo. Vamos tentar tirar São Paulo do engarrafamento aí nas próximas 2 horas. Lembrando que o nosso objetivo maior é a reflexão que a gente vai fazer ao longo desse processo, não necessariamente na ideia final que a gente vai chegar, mas, sem sombra de dúvidas, pode ser muito interessante o objeto final que vocês vão construir aí nesse contexto crowdsourcing, né? Dentro da história do Desengarrafe São Paulo, a gente tem a primeira atividade, dentre algumas que a gente vai desenvolver aqui, que eu vou pedir para o Caio apresentar para vocês. Agora foi. Obrigado, GB, pelo convite, inicialmente. A primeira atividade que a gente vai fazer hoje relacionada ao aplicativo mobile para o Desengarrafe São Paulo é uma atividade individual, no qual cada um de vocês vai pensar como seria esse aplicativo, como ele poderia funcionar para colaborar na melhoria do trânsito da cidade, né? E para isso a gente facilitou a vida de vocês e criou uma colinha, que é essa ficha que vocês vão preencher mentalmente, ou então no pedaço de papel, ou no notebook, ou então a gente tem até uns modelos impressos aqui para vocês usarem. Nela, primeiro a gente vai tentar mapear o problema do trânsito. Então, eu vou pedir para vocês mentalizarem o trajeto, mesmo quem é de fora de outra cidade de São Paulo, pensar no trajeto especificamente da sua casa ao trabalho, da sua casa à escola, ou até da sua casa até o evento que hoje, como que foi, e pensar em todos os problemas que vocês enfrentaram até chegar ao seu destino. E aí eu peço para vocês serem específicos até, não só aqueles problemas óbvios, muito trânsito, demora demais, podia ser rápido. Pensar o que realmente acontece, tem muito buraco, é um problema, o transporte público não funciona, tentar ser específico o que caracteriza esse trajeto, né? Com isso em mente, com um problema já bem tangível, aí a gente vai pedir para vocês escreverem em um tweet qual que é o objetivo desse aplicativo. Então, como esse aplicativo vai tentar solucionar esses problemas. E aí vocês fiquem à vontade para usar o resto do espaço, o que vocês quiserem, para tentar ilustrar então como ele funcionaria. Pode ser uma ilustração, um fluxo, bullet points, explicação, enfim, como vocês quiserem registrar essa ideia. Então essa é a nossa primeira atividade. Compartilhando um pouco com vocês um ponto que eu acabei não mencionando. Antes de desenvolver esses 2 projetos, que é o Lightstorm no passado e esse ano Amplify, eu fui head de planejamento da própria agência Click, e lá a gente desenvolveu o projeto do Fiat Mille, um case que a gente tem de referência no nosso mercado quando se fala em crowdsourcing. E um dos aprendizados que a gente teve no desenvolvimento desse projeto, de uma plataforma que a gente manteve no ar por muito tempo, quase 11 meses de trabalho, era que existe um tempero fundamental em qualquer iniciativa de crowdsourcing que você queira desenvolver. Esse tempero é que vocês consigam continuamente inspirar as pessoas sobre o assunto que você está convidando elas a pensar, a refletir, a colaborar e a te ajudar, né? E para isso, já que a gente está falando aqui de um contexto prático, antes de vocês entrarem nessa nossa dinâmica, em que a primeira atividade é fazer esse pensamento individual que o Caio apresentou aqui, se está um pouco estranho, fiquem tranquilos, a gente vai chegar em algum lugar depois, entreguem-se para essa nossa proposta aqui, mas antes da gente começar na reflexão, eu queria passar alguns elementos de inspiração para vocês. O primeiro deles, eu acho que ele é muito interessante e acaba sendo uma espécie de um tapa de luva a todas as pessoas que reclamam sobre o trânsito, né? Isso é uma campanha feita no mercado fora daqui do Brasil, em que eles trabalhavam a máxima de que, na verdade, você não está preso no trânsito, você é o trânsito. Porque se você não estivesse ali, não teria trânsito, né? Na hora em que a gente faz uma reflexão sobre essa, tem um camarada que é um criativo, que é o Jeffrey Paul, em que ele falou justamente isso aqui, né? Solucionar problemas está atrelado à criatividade. Todos somos criativos, logo, se assumirmos a responsabilidade dos problemas que fazemos parte, haveria bem menos problemas no mundo. É óbvio.
É lógico, mas talvez a gente fique depositando nas outras partes a responsabilidade de solucionar os nossos problemas, quando na verdade a gente pode tentar fazer uma contribuição para isso também, né? O que a gente acaba vendo hoje nas grandes iniciativas de crowdsourcing, que acabam sendo pioneiras e tendo mais destaque no mercado de uma maneira geral, são justamente essas iniciativas em que a gente consegue colocar o consumidor ou o participante dentro de um contexto em que ele tenha total envolvimento, tenha total colamento com aquele assunto que a gente está falando ali. A gente daqui a pouquinho já até compartilha com vocês um link onde vocês podem ler esse texto de inspiração do que a gente está falando aqui na íntegra. Um outro ponto também, que aí nesse caso, acho que foi um dos grandes aprendizados que eu pessoalmente já tive na vida com relação a esse tópico do trânsito, aconteceu no Rio de Janeiro, e eu aprendi de um taxista, em que ele me falou uma frase que na hora eu não prestei tanta atenção, nem me preocupei em decorar quem que era o cara e etc, mas que depois eu pensei tanto naquilo, eu falei, puxa, eu devia ter guardado quem que era esse taxista. Inclusive, vale a pena até tentar chegar nele. Mas ele estava falando o seguinte, o trânsito é um encontro de pessoas que não sabem o outro caminho. E é fato. Não é? Se eu não sei outro caminho, eu vou fazer o caminho que eu sei. Se todo mundo sabe o mesmo caminho que eu sei, a gente vai se encontrar ali, porque afinal de contas, a gente não está preso no trânsito, nós somos o trânsito, né? E a partir disso, a gente vai ter um acúmulo de carros e de pessoas naquele determinado trajeto ali naquela determinada hora. E uma terceira e última provocação aí para ajudar vocês nessa reflexão, e aí os paulistas que estão presentes aqui nesse evento podem lamentar junto comigo e o Caio aqui, é que segundo um dado estatístico, só no ano de 2011, os paulistanos perderam 17 dias da vida dele preso no trânsito em média. Quantos dias você ficou de férias no ano passado? Pois é. 17 desses 365 dias que você viveu no ano passado, provavelmente, em média, né, você passou preso no trânsito. E talvez, quando a gente volta no nosso objetivo dessa brincadeira que a gente está fazendo aqui, em que a gente fala que o que a gente quer fazer é reduzir o impacto do trânsito, quando a gente começa a observar questões como essa aqui, a gente pode despertar o olhar, e aqui é uma das grandes contribuições que quando você trabalha na inteligência coletiva você acaba tendo, para algo que é óbvio, mas que ninguém viu ainda, né? Talvez uma das formas de reduzir o impacto do trânsito na vida das pessoas não seja necessariamente reduzir apenas o trânsito, seja em deixar o tempo em que a pessoa investe ou passa se deslocando na cidade em algo um pouco mais útil. Já que eu não consigo resolver essa 1 hora que ela vai levar para sair de casa e chegar no trabalho, eu não posso deixar essa 1 hora de alguma forma mais útil para ela. Enfim, está aí uma outra avenida de possibilidades de inspiração que a gente queria fazer para vocês. Vocês terão para essa primeira atividade individual 20 minutos para fazer essa reflexão. Se vocês sentirem que já deu, que a gente precisa de menos tempo, fiquem à vontade, sinalizem e a gente já passa para a nossa próxima atividade. Se não, a gente vai ajudando vocês a contar o tempo. Lembrando que o escopo da dinâmica aí que o Caio compartilhou com vocês é esse aqui, né, de vocês fazerem a reflexão aí sobre o seu deslocamento, quais são os principais problemas que você enfrenta. Depois, propor qual é o objetivo dessa solução que você está trazendo. A gente estabeleceu aí um escopo de aplicativo de smartphone só para poder estar aí num lugar onde todo mundo tenha facilidade de interlocução, escrever um pouco ou fazer uma ilustração, o que quer que seja, tá? Vocês terão 20 minutos para isso. Aqui embaixo tem uma URL que é j.mp/desengarrafe-sp. Vocês, se precisarem, se quiserem, podem ler o texto do Jeffrey Paul, que a gente compartilhou um post aí com vocês na íntegra. Dúvidas? Podemos começar então? Vamos lá, está contando o tempo. Entreguem-se, porque vai ser relevante. Podem ter certeza. Só lembrando que tem algumas coisas aqui que vocês quiserem usar. E também, como o microfone estava cortando muito, se alguém tiver alguma dúvida, pode nos procurar aqui também.
Pessoal, tempo esgotado, vamos fechar. Podem ficar nos seus lugares. Eu e o Caio vamos percorrer aí alguns grupos para a gente poder compartilhar as iniciativas pensadas. Começar pelo grupo aqui do canto. Vocês têm alguém que vai apresentar aqui? Temos aqui. Ó, atenção de todo mundo, vamos ouvir aqui a ideia do primeiro grupo. Oi. Bom, a gente chegou, conversou um monte, tem um monte de gente que é de fora aqui de São Paulo, sou de Curitiba, Goiânia, Goiás, Rio, enfim. E a gente chegou a alguns problemas comuns. Um dos principais dos problemas foi o fato de as pessoas andarem nos carros com uma ou no máximo 2 pessoas. E também é a mesma rota. E a princípio foram esses que mais apareceram com frequência nos nossos problemas. Para isso, a gente chegou num aplicativo assim que já é simples, que é a história de você conseguir colocar a rota que você vai e aonde você vai chegar, e todo mundo coloca. A ideia é que você precise colocar com um tempo de antecedência para onde você vai no aplicativo, para você conseguir enxergar quantas pessoas vão fazer a mesma rota e, se der tempo, mudar a rota que você está fazendo e também pedir carona por ali, por esse aplicativo. Só que para você poder pedir carona por ali, você tem que dar uma carona. Então, assim, seria voltado para pessoas que têm carro, que a ideia é tirar os carros da rua, então não vai fazer muita diferença, como o pessoal estava comentando aqui, dar carona. Desculpa. Dar carona para quem já usa transporte público. Então, criar essa cultura de dar carona e receber carona, você só pode fazer isso. E o Léo falou uma coisa muito legal, que é estar ligado a todas as redes sociais e fazer um ranking dos caroneiros, né? Então, para você ter a confiança, a credibilidade das pessoas, você também linka a maior quantidade de redes sociais possíveis e etc. Acho que é isso. Muito bom, obrigado. Vamos ouvir o grupo de Gabi. Tem um grupo aqui. Desculpa, temos um grupo ali. Falar aqui. O Mauro vai falar aqui sobre o aplicativo do grupo dele. Levanta aí, Mauro. Fala, galera. Então, nosso grupo discutiu muito mais sobre os problemas, mas também sobre as soluções. Eu vou tentar dar uma resumida aqui. Acho que a conclusão principal que nós chegamos é sobre a percepção de problema. A percepção de problema é um pouco engraçado, porque o que é um problema para um não era tanto problema para outro, mas outra pessoa tinha esse problema. E quando a gente se encontra no trânsito, e eu busco para você, meu problema é o seu também, né? Então, eu acho que isso é interessante, a percepção de problemas, né? O que eu considero problema. E a solução, a gente chegou à conclusão que seria uma solução para mapear de forma automática, passiva, quando a gente fala de um motorista, os hábitos do deslocamento dele, e com base nesse aplicativo, que seria alimentado com uma base de dados, que iria prover uma série de informações para o poder público. E por que razão o poder público iria usar essa base de dados? Né? A gente tentou achar uma analogia, talvez aquela campanha da faixa de pedestre. Acho que a campanha não foi realmente pensando só na segurança das pessoas, mas também pensando em diminuir os custos do setor com saúde, questão de pagamento de despesas, protocolado, etc. Então, eu acho que o poder público poderia tirar proveito em relação a essas questões. Essa foi a nossa solução. Muito bom. Obrigado, Mauro. Vamos ouvir esse grupo aqui agora? A gente identificou uma série de problemas e a gente chegou numa solução de um aplicativo que poderia abordar todos eles, né? Então, primeiro a gente falou sobre a questão da má distribuição dos ônibus, né? Então, assim, a gente vê diversos ônibus vazios,
e outros em horários de pico superlotados. Então a gente queria fazer um aplicativo onde os passageiros pudessem dar check-in no ponto de ônibus para mostrar quanto tempo ficam ali esperando o ônibus, check-in quando entrasse no ônibus, check-in quando saísse. A gente poderia oferecer esse dado para o poder público retrabalhar essa gestão do tráfego e otimizar as rotas. E nesse mesmo aplicativo a gente também gostaria que tivesse, agora focado na educação, né, que a grande maioria dos motoristas é uma educada, então dicas e sempre um refresh de como você deve se comportar no trânsito, um GPS que tivesse dicas de rotas alternativas também, para que ele identificasse que ali da trânsito você pode ir por outro lugar. Então, na verdade, é associar uma série de fatores no aplicativo de um assunto comum que é o trânsito, né? Então, também acidentes, buracos, áreas de risco, então também que as pessoas pudessem falar o que está acontecendo no momento e que essa comunidade teria força suficiente para chegar no poder público e cobrar uma satisfação sobre o assunto. E também, eu estou passando pelo ponto de otimizar o tempo no trânsito, essa comunidade também poderia trocar experiências e ensinar, aprender e conversar sobre assuntos de interesse. Troca de informação e conteúdo. Então, se eu vou passar 2 horas no trânsito, né, por que não olhar lá no meu aplicativo e mapear quais são os assuntos disponíveis? Eu quero falar sobre astronomia. Eu vejo que tem alguém a fim de falar sobre astronomia e passo 1 hora conversando com a pessoa sobre astronomia. Um exemplo. Temos um grupo aí, Caio? Bom, a nossa discussão girou basicamente pelo que a gente percebeu aqui de quem já falou, que é comum, o problema é comum para todo mundo, mas a gente quis pautar a discussão num ponto que a colega levantou, que é de que forma eu consigo melhorar a qualidade do tempo que eu perco no trânsito e não efetivamente pensar só num aplicativo que me ofereça soluções para melhorar o meu trajeto, porque a gente pontuou tudo isso, né, na verdade, que é a questão do caminhos alternativos, você ter horários alternativos também, se falou disso. Eu tenho áreas, por exemplo, que você pode entrar mais tarde, sair mais tarde, não necessariamente você precisaria entrar 9 horas para o trabalho, por exemplo. Que mais? Falamos num game, num dispositivo que de repente fizesse isso de uma forma que eu conseguisse fazer isso brincando, que tornasse a coisa mais interessante, porque não necessariamente para mim é interessante ter um aplicativo sério, quadradão, que, enfim, eu posso brincar com essa informação, mas a grande discussão em que a gente não conseguiu chegar num aplicativo que resolver é justamente essa questão de como que o objetivo seria realizar o trajeto no menor tempo possível com mais qualidade, né? Então, assim, o que eu posso fazer no meio do caminho para que eu possa ter mais qualidade no decorrer desse trajeto. Então, assim, a gente falou de carona solidária, a gente falou de horários alternativos, a gente falou de uma série de coisas que todo mundo aqui já falou, mas de que forma efetivamente esse aplicativo seria útil e que formato ele teria, a gente acho que não conseguiu chegar, né, numa conclusão. Não, então, a gente chegou que seria interessante se as pessoas pudessem analisar sobre o que está acontecendo no trânsito. Não só esse aplicativo seria para quem está de carro, mas também para o pedestre. Então, você podendo falar, olha, está acontecendo um acidente na rua tal, e você tem essa atualização, isso ser alimentado também, talvez como se fosse um Google Maps, mas infelizmente ele ainda tem problemas de atualização. Às vezes você está andando numa via que tem um tráfego intenso, lá para falar que não está intenso, mas tentar resolver essas informações controversas que ainda existem, né, e que não nos ajudam no trajeto. O aplicativo podia ser um infográfico, que você vai marcando, acho que é vermelho, amarelo, período, assim,
para falar que ela está livre, que ele fosse colorido e pudesse ser também por comando de voz, para pessoas que estão dirigindo não precisar parar para digitar alguma coisa, para passar essa informação. Pensando também na antecipação do problema, que esse aplicativo ele pudesse prever qual é o seu caminho, seu trajeto do próximo dia e combinar essa carona solidária com outras pessoas que estivessem no mesmo lugar. Foi isso. Ótimo. Vamos ver esse grupo aqui agora. Boa noite, meu nome é Fernando. Junto aqui com o grupo, nós pensamos num aplicativo que fosse mais direto, né? Afinal, nós somos imediatistas e pelo que a gente entendeu, ficar esperando a reeducação vai acontecer necessariamente, né? Mas pensando no imediato, uma solução imediata. O que nós pensamos foram questões que todos já abordaram, que são questões comuns, né? Como as questões de andar só uma pessoa dentro de um ônibus, ou dentro de um carro, ou dentro de um táxi, né? Então, o que nós pensamos foi que existisse um aplicativo que ele gerenciasse essas pessoas, né? Então, a pessoa, a partir de um filtro de origem e destino, de onde ela estaria, ela poderia, através da geolocalização, encontrar outras pessoas que estão em volta dele. Através desse filtro, ele poderia selecionar a origem e o destino também. Então, ali você teria em comum pessoas que estão no mesmo lugar e que querem ir para o mesmo lugar que você ou próximo, né? Então, isso você já sanaria a questão de procura de táxi. Você já encontraria tal pessoa está em tal lugar e ela quer ir para tal lugar, então você já, através de um perfil, né, você veria aquela pessoa, né? Dentro desse perfil também teria uma avaliação, porque foi levantado pela Catarina, aqui do meu lado, né, que falou sobre as questões de segurança. Então, dentro do aplicativo, já teria também dentro de cada perfil o depoimento das pessoas que pegaram carona com essa pessoa, né? Então, você poderia avaliar a partir de outras pessoas sobre a índole, se a pessoa é legal, se ela é chata, se ela conversa muito, conversa pouco, né? Enfim, qualquer jeito que seja, né? E que mais? Outra coisa, a gente, utilizando mais para essa parte da reeducação, a gente utilizar o aplicativo para fazer fotos, né, para você poder compartilhar fotos das partes que estão congestionadas por um determinado motivo. Então, tipo, tirar um carro quebrado, um carro para no meio da rua, um ônibus para no local irregular, você poder tirar uma foto e fazer essa denúncia, né, para as outras pessoas, e você poder fazer a avaliação da rua ou da avenida sobre por qual motivo que ela está parada, né, está com engarrafamento. Então você tem aí um feedback de todo mundo juntando para você compartilhar várias informações que vão te ajudar nesse objetivo. É só. Pedir para ser o próximo, até porque é muito parecido, né? Nosso grupo aqui também entende que realmente há um certo desperdício de vagas ociosas nos carros, né? Então, realmente, você olha na rua, tem um aqui, o outro ali, todo mundo indo no mesmo lugar. Então a ideia a gente chamou o serviço até de seat sharing, né? É o assento, né? Compartilhamento do assento do carro. E aí nós temos a questão do cadastramento dos motoristas que teriam os carros, os caronas que viriam, mas são caronas pagas, né? Que a pessoa pagaria lá R$5, sei lá quanto, combinado é tudo com um trecho. E teria uma versão corporativa dos taxistas, né? Você ligar para o taxista para informar que você precisa de um táxi, etc. Ele, com o aplicativo, veria onde é que são as pessoas necessitando de táxi online, né? Então já poderia passar naquele local para pegar um grupo de pessoas com interesse no mesmo destino, né? Essa informação sendo compartilhada, qualquer usuário saberia, até mesmo aqui já até perguntaram, quem vai para o aeroporto, porque tem alguém que vai 7h30 para o Santos, Congonhas, né? Então já tem avião aí junto, né? Pessoal, nesse carro cabe 5 pessoas, se tiver motorista, 4, se for de táxi, né? Tem 2 lugares no carro aí. Pois é, então a ideia é essa, se o aplicativo já estivesse em mãos, o pessoal daqui já saberia com quem vai sair para o aeroporto, certo? A questão de segurança foi levantada também, realmente atrelada ao Facebook, ao endosso de outros usuários, tanto do motorista quanto dos caronas, né? O local de trabalho, onde a pessoa está ou não. E alguns features a mais, né? A questão do GPS, você sabia exatamente onde a pessoa está, o mapeamento da rota, identificação dos problemas também. Aquela questão da foto a gente não pensou, já é uma coisa legal. Se o GPS está sempre ligado, já sabe qual o trânsito está mais lento ou não. E a questão só de agora de ganhar escalabilidade, né? Porque realmente
O ideal é que o aplicativo tivesse em todos os mobiles aqui, né? Então, tem que ter uma escala razoável, evitar tanta concorrência e ter uma alimentação dos clientes. Ponto adicional que poderia haver também era você poder fazer versões corporativas que a própria empresa ou um prédio comercial pudesse usar para já minimizar a questão da segurança. Então, você já poderia usar todo mundo que trabalha naquele mesmo prédio, usar um aplicativo de intranet das organizações que você conseguisse cadastrar a hora que você sai, onde você vai, e aí você faz o match ali lá na própria portaria e vai embora. Bom, eu acho que a gente pensou todo mundo mais ou menos na mesma linha, né? Eu acho que a gente pode acrescentar o aspecto da confiança, assim, que você não vai dar carona para quem você não conhece, ou eu não vou pegar carona com quem eu não conheço, e eu vou ter que, a minha liberdade individual, né? Assim, eu tenho, às vezes pode acontecer de sei lá, um happy hour, alguma coisa aí quebra minhas pernas, eu tenho que ir em casa na hora do almoço porque um filho, sei lá, adoeceu. Então, você perde a sua liberdade. Então, a gente propôs criar um aplicativo que você se cadastrasse em grupo, pessoas conhecidas, assim, da mesma empresa, ou fulano que conhece fulano, esse grupo, para criar uma carona solidária, mas assim, com alertas, olha, fulano está saindo daqui 30 minutos para tal lugar, para você não ficar preso a uma só carona, ou a um só, uma só pessoa que te deu a carona. Naquele dia você é o carona da vez, enfim, aquele grupo de confiança para você criar aí um grupo maior de carona. O tempo, a flexibilização também de horários alternativos, assim, que hoje é muito difícil, né? Todo mundo tentava trabalhar às 8 ou às 9, as escolas começam às 7h30, aí vira um caos, aí a educação tinha que repensar horários e tal, a cultura que não tem como, assim, a gente falou muito o aplicativo podia lembrar também qual é o impacto no meio ambiente que quando você anda com seu carro sozinho, ficar dizendo, olha, você está contribuindo para, sei lá o que, destruir o planeta, criar Seguinte, eu fiz um paralelo, assim, nós pensando junto, no paralelo com a pegada ecológica, assim, qual seria a responsabilidade dentro daquele viés, assim, nós somos o trânsito, nós não estamos no trânsito, então conforme a escolha, estou andando de carro sozinho, carro lotado, de ônibus, de bicicleta, qual que é a minha contribuição para o trânsito, para a fluidez da cidade e também atrelando assim a pegada ecológica, quanto que vai ter de emissões de gás carbônico, de monóxido de carbono, que acaba repercutindo na saúde da sociedade como um todo. Acho que foi mais ou menos isso, assim, tentar criar uma ferramenta que materializasse assim, qual que é a tua responsabilidade conforme a tua escolha. E da empresa, como eles falaram também, eu acho que isso dentro de corporações grandes, eu acho que... dentro de corporações grandes, eu acho que isso funciona melhor. Meu colega de trabalho lá no 3º andar, ele está indo... eu não entendo nada de São Paulo, mas eu estou indo para a Asa Norte e Brasília, e aí eu vou para a Asa Norte com ele, porque assim, o povo em Brasília e em São Paulo, eu acho que é a mesma coisa, é muito individualista, é muito difícil criar uma cultura. E as bicicletas, que a gente não falou, mas assim, tinha que criar ciclovias decentes, porque acho que no futuro vai ter que ser isso, e criar grupos, assim, se vai todo mundo de carro, vai ter todo mundo de bicicleta. Então, assim, acho que todo mundo tinha que incentivar mais, assim, o uso de bicicletas e tal. O nosso aplicativo focou em aproveitar melhor o tempo que a gente gasta no trânsito, seja no carro, no metrô, no ônibus e tal. Então, o que a gente pensou foi basicamente que esse aplicativo teria 4 pilares. Primeiro, o GPS inteligente, justamente isso, mostrando a melhor rota para seguir, e tem um vídeo também de todo mundo, como poderia contribuir para identificar mais rápido as vias congestionadas, acidentes, etc. O segundo pilar seria um plano um pouco mais divertido. A gente pensou em estimular o conhecimento das pessoas que estão no mesmo lugar, fazer uma mesma paquera no trânsito, chaveco no trânsito. Então, um aplicativo que você pudesse se conectar com outras pessoas, também pela estação, bater um papo e tal, se divertir um pouco. O terceiro pilar seria mais uma rota cultural. Assim, a gente está na Paulista,
está naquele trânsito parado. O aplicativo poderia te contar, por exemplo, quais são as exposições que estão rolando no momento máximo, que é o cultural. A gente vai fazer uma atualização mesmo das coisas bacanas que estão rolando na região que você está passando. Ou, por exemplo, o quarto pilar que a gente pensou foi ajudar você a organizar a sua agenda. Então, aproveitar aquele tempo que está parado para poder falar quem são os aniversários do dia, não esqueceu ninguém. Te contar também um pouco sobre. Tem um aplicativo que já existe da Veja no iPad, ele filtra para você as notícias do esporte, cultura, o que você quiser. Então, por que não ser um momento de atualização da notícia que você gosta, naquele momento que você está mais tenso? A gente pensou mais nesse aplicativo para aproveitar melhor o tempo. Certo? Vamos ouvir o último grupo aqui. Boa tarde a todos, meu nome é Renan. Na verdade, você viu que ter ideia é fácil, né? Ideia da carona, o pessoal teve ideia da carona, mas também está em torno da ideia da carona. Otimizar o transporte, ao invés de ir com uma pessoa só, então, para não ficar chovendo no molhado, todos já contribuíram, alguns mais do que eu tinha pensado, outros menos. O que eu acho que ninguém comentou, no sentido que vocês falaram do ranking, né? Os melhores caroneiros, a gente pensou em, por exemplo, ter uma espécie de um sistema de pontuação e ter empresas patrocinadoras, patrocínio social, digamos assim, e quem desse mais caronas, por exemplo, num mês, sei lá, ganharia prêmios. Então, uma forma de incentivar até financeiramente as pessoas a darem mais caronas através de premiações ou algum tipo de patrocínio das empresas. No resto, basicamente, o que os demais caroneiros já fizeram falar. E teve uma outra ideia do metrô, nossa colega ali, é aquela coisa, você pega um vagão cheio, aí logo em seguida vem um vazio. Então seria um aplicativo no sentido de informar, né, em que momento está vindo um metrô, por exemplo, até mesmo um ônibus mais vazio para que você possa se programar. Por sinal, eu estou indo para Berrini, Avenida das Nações, se alguém quiser dar uma carona, eu aceito. Alguém quer carona? Levanta a mão aí. Se alguém pode dar carona para ele. Bom, vamos então para a nossa terceira e última atividade. Eu acho que foi bem rico a contribuição que vocês fizeram. A gente poderia até continuar nessa discussão, tentando chegar em um aplicativo complementar que juntasse todas as ideias. Mas, como nosso objetivo aqui é muito mais falar sobre crowdsourcing do que necessariamente discutir as questões do trânsito ou pensar no aplicativo, o que a gente gostaria de fazer com vocês agora nos minutos finais, de um jeito bem breve, é basicamente para uma reflexão sobre como que foi esse processo de colocar a mão na massa, juntando essa experiência com o que vocês viram nesses 2 últimos dias de evento com relação a esse tema. A gente trouxe aqui algumas perguntas provocativas, mas para começar a esquentar essa reflexão, e a primeira delas é justamente essa aqui. A ideia final do grupo ficou muito diferente da sua ideia original? A gente percebeu alguns grupos fazendo um movimento de cada um falava a sua ideia e depois as pessoas do grupo votavam naquelas que elas achavam mais interessantes. Ou seja, nesse momento, não necessariamente a gente estava falando de uma cocriação, né? A gente estava falando de uma eleição em que a gente acabaria dando mais atenção para uma determinada ideia. Outros grupos, eles foram discutindo as suas ideias e juntando as funcionalidades, chegando num objeto final muito diferente do objeto inicial individual de cada um, sendo que essa ideia final não parecia com a ideia de ninguém no começo da história, né? Que é justamente o que a gente estava falando ali. Aí temos uma pergunta polêmica aqui, né, Caio? Você gostou mais da sua ideia original ou da ideia do grupo? Polêmico. Agora o que parecia, assim. Acho que tinha consenso aí, né, Caio? Bom, a terceira pergunta, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, é a gente fazer uma reflexão de como que vocês se organizaram para desenvolver essa atividade no grupo. Como que começou a história? Porque, na verdade, a gente estava falando de estranhos aqui, né? Nenhum de vocês, ou a grande maioria de vocês, não se conheciam quando começou um processo e a gente fez aí uma
colocou uma atividade no colo de vocês. E a gente percebeu que em alguns grupos houve alguém que assumiu a liderança e propôs ali um modo de trabalho. Teve alguns outros grupos que as pessoas se sentiram um pouco mais tímidas ali, demorou para a história esquentar, né, efetivamente. O que mais que encheu o seu aí, Caio? Que muitos compartilhavam ideias parecidas, mas tinham também pontos de vista que refletem de onde vieram, ou como fazem para se locomover. Então, pessoas que andam de metrô têm um ponto de vista muito diferente do trânsito, independe do carro, e aí você vê que é difícil, às vezes, conciliar essas vontades diferentes de como melhorar o trânsito. Que muitas vezes a gente desenvolve atividades com o objetivo de chegar numa solução final, quando na verdade a etapa fundamental inicial, que pode ser coletiva e que talvez faça mais valor que essa etapa seja coletiva, seja justamente a definição do objeto, a definição da pergunta, a definição do desafio que a gente vai propor para aquela comunidade ou para aquele grupo de participantes. Porque muitas vezes o desafio ele é construído a partir de um ponto de vista individual e a gente acaba deixando de lado visões, como a gente acabou vendo aqui, que elas são mais heterogêneas e a gente tem possibilidades de contribuir para a definição da pergunta e não necessariamente só na resposta, né? Um outro ponto interessante também para a gente discutir é: todas as pessoas que estavam no seu grupo tiveram voz? Teve alguém que ficou um pouco mais calado, mais distante, seja porque não se sentiu à vontade de contribuir, ou seja porque realmente não queria necessariamente contribuir naquela discussão? Isso é muito importante quando a gente fala de desenvolver um projeto de inteligência coletiva, porque a gente precisa receber todas essas pessoas no processo. Não necessariamente quem está ali contribuindo quer dar uma ideia. Às vezes ele quer apenas observar, às vezes ele quer apenas comentar uma ideia, contribuir com uma ideia a mais, e não necessariamente ser uma pessoa que vai levantar uma bandeira com uma ideia especificamente, né? Uma outra coisa que a gente também observou quando a gente estava andando pelos grupos é que muitas vezes a voz do grupo ela acaba ficando no controle daquela pessoa que tem um conhecimento técnico mais específico, ou sobre celular, ou sobre aplicativos, ou como funcionam sistemas de GPS. Então, você acaba tendo esses ambientes colaborativos que algumas ideias acabam se sobressaindo porque aquela pessoa tem um conhecimento técnico maior que as demais. Então, quando a gente está pensando em criar um ambiente assim, tem que levar isso em conta e ver como a gente pode criar um ambiente que todo mundo consiga participar, mesmo tendo essas diferenças entre as pessoas que estão colaborando. E principalmente também como engajar as pessoas para contribuírem, né? Que é uma grande dificuldade que a gente tem nos projetos coletivos. Como manter as pessoas interessadas para efetivamente contribuírem dentro do processo. E aí, muitas vezes, a gente tem que lançar mão de provocar as pessoas, seja no contexto mais de inspiração, como a gente fez no começo dessa nossa atividade, seja no contexto de chamar as pessoas para a responsabilidade também, de perguntar, e por aí vai. Teve uma outra coisa que surgiu aqui, que a gente estava discutindo enquanto observávamos vocês trabalhando, que tem a ver com a questão do imaginário coletivo, né? Ficou muito evidente nesse exercício que a gente fez que todos os trabalhos que estão influenciados pela inteligência coletiva, sem sombra de dúvidas, acabam pegando carona no que existe no imaginário coletivo. Então, a questão da carona foi uma coisa muito recorrente em vários dos grupos. A gente percebeu que o caminho para o qual todo mundo estava seguindo, muitas vezes é um caminho muito influenciado por aquilo que a gente escuta no nosso dia a dia sobre o problema do trânsito, por exemplo. E a gente, uma provocação em vocês, a gente tentar pensar por um outro olhar, que poucos grupos acabaram enxergando ali uma possibilidade de desenvolvendo a partir daquilo que não necessariamente vamos resolver o problema do trânsito, vamos tentar deixar o momento do trânsito mais agradável, o momento do trânsito uma situação mais útil para a pessoa, né? E aí, quando a gente vai desenvolver ali uma discussão sobre isso, a gente acaba ficando muito moldado naquilo que vem na primeira coisa que vem à cabeça, que é como vamos resolver o trânsito efetivamente, né? E aí eu acho que tem um desafio para quem for aplicar algum tipo de crowdsourcing em uma plataforma, que é como então estimular que as pessoas fujam do imaginário comum, como as pessoas
saiam disso e pensem em coisas diferentes e manifestem coisas que elas sentem e percebem, mas às vezes elas ficam agarradas no primeiro momento àquela ideia. Aí citando até o caso da agência Clique também, que o Gabriel participou do Fiat 1000, que lá existe um blog que sempre trazia inovações, coisas diferentes para aquilo incentivar pessoas a trazerem, pensarem fora da caixa também, pensarem que existe isso hoje, mas a gente também pode pensar em outras coisas diferentes. Como alguns grupos citaram, tem ferramentas várias hoje. E aí, como a gente pode então contornar ou então fazer algo que seja diferente disso, né? Não esperar essa ferramenta ser corrigida, né? E aí a gente entra numa discussão, numa questão muito interessante para a gente refletir, que valeria aí um evento só para a gente falar sobre isso, que é o paradoxo que existe entre uma inovação extrema e o que vem da inteligência coletiva ou da cocriação, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em marcas e empresas que no sentido de desenvolvimento de um produto são as empresas mais inovadoras que a gente tem hoje no mercado, a gente tem ali alguns exemplos claros de que espaço para inteligência coletiva não existe. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, em quem revolucionou com todo o seu mérito o mercado de devices de telecomunicação nos últimos 10 anos, que é a própria Apple, dali em diante várias outras empresas que tentaram mimetizar o que eles trouxeram de inovação, todo o processo de construção daquela visão e daquele pensamento sobre o que seria o melhor device, né, em termos de telefonia celular, não foi coletivo. Não foi ouvindo opinião do consumidor diretamente, sim uma visão, um norte que foi enxergado ali e que foi trabalhado para chegar até lá. E aí a gente acaba percebendo muito esse paradoxo, porque na hora que a gente começa a desenvolver trabalhos mais crowdsourcing, existe uma tendência da gente ser puxado para esse imaginário coletivo e diminuir um pouco o espaço para a emergência de sugestões mais visionárias, mais diferentes do status comum de trabalho, né? A gente pode ver muito isso em algumas plataformas que utilizam, por exemplo, um sistema de votação para eleger a melhor ideia. Mas a votação ela pode ser democrática, mas não é necessariamente justa. Porque você, por exemplo, vai fazer um concurso fotográfico, a foto não vai ganhar, não vai ser a melhor foto, vai ser a foto da pessoa com mais amigos, né? Ou então, se você pensar numa eleição mesmo para algum cargo público. Dependendo do modelo que você escolhe de votação, você pode ter candidatos vencedores diferentes. Então, se você tem uma eleição como a nossa, que ela tem 2 turnos, no segundo turno pode ganhar não o candidato que tem maior pessoas ao lado dele, mas um candidato que tem menos rejeição. Então, dependendo do esquema de votação que vocês fazem, ou, por exemplo, votação por estrelas, então, você dando uma nota, você pode também favorecer uma ideia mais ou menos que tem uma nota média maior que foi mais polêmica, teve mais estrelas em alguns casos e 0 em outros. Então, dependendo do esquema como você acaba tentando organizar o caos, quer dizer, a colaboração colaborativa, você pode influenciar diretamente o resultado final e com isso também acabar dissolvendo alguma inovação nesse imaginário coletivo, né? Então isso acho que é uma questão, é o ovo de Colombo para quem quer desenvolver uma plataforma com esses conceitos de crowdsourcing. Existe uma falsa sensação de que a ideia de crowdsourcing ela é anárquica, né? Muito pelo contrário, a gente percebe que os projetos que tiveram sucesso ao usar o crowdsourcing como um elemento fundamental foram projetos que tinham regras rigorosas, que tinham liderança, que estimulavam as pessoas, que estabelecia parâmetros de contribuição de cada um. Não existia ali uma anarquia, cada um fazia, não pode falar anarquia que corta o microfone. Uma anarquia exacerbada que todo mundo poderia fazer o que quisesse, não necessariamente seguir as regras básicas com o objetivo final em comum, que no nosso caso aqui, por exemplo, é a gente desenvolver um aplicativo. E a quinta e última pergunta, na verdade, é mais para vocês levarem para casa com o que a gente queria fazer, na verdade, nessa experiência aí com vocês, né? Vivenciar esse experimento alterou a sua visão sobre o que é crowdsourcing, viver isso na prática te mostrou algum olhar diferente do que você está acostumado a ver sobre o crowdsourcing, né? Não, e com um olhar externo mesmo agora de todas as atividades,
pensar, assim, como que foi todo esse processo? Será que a colaboração ela funcionou de jeito legal? Como que foi isso? É claro que a gente, ainda mais, estando de corpo presente, a gente tem uma tendência a concordar mais uns com os outros. Agora, leva isso para o momento digital, onde iniciativas de crowdsourcing são cada vez mais comuns. E as pessoas geralmente discordam mais até por não estarem muitas vezes identificadas ali. Como que a gente pode estimular as pessoas então a participar disso? Como, levando em conta o exercício que vocês fizeram, vocês ficaram muito satisfeitos com o resultado final do grupo? O que vocês falaram então para eles? Como que foi a decisão? Como poderia ter feito melhor? Eu sei que no final muitos queriam, putz, podia ter falado outra coisa a mais, ou podia ter melhorado aquilo. Então, pense então como no processo de criação coletiva, o que a gente poderia ter feito para isso ser melhor. Bom, pessoal, essa era a nossa ideia de conduzir essa dinâmica com vocês. Agradeço a dedicação de todo mundo. Parabéns pelas iniciativas finais. Eu acho que tem uma outra trilha aí da questão do trânsito interessante que vocês podem levar para casa no pacote. Estamos abertos a continuar a conversar e discutir sobre o crowdsourcing. Obrigado. Se alguém quiser fazer alguma observação também, alguma colocação que sentiu desse experimento, que achou desse processo, do que a gente falou aqui no final também, por favor, fique à vontade. Acho que o pessoal está ansioso para que está rindo. Está chegando o microfone para você lá. Aqui o começo atrasou e aí passou do horário já. Eu acho que esse tipo de reunião, já participei de algumas delas. Se você pegar esse banco de cérebro que pensou e juntar as sugestões aqui e botar na prática, você deve aproveitar efetivamente essas sugestões que foram dadas aqui e transformar algo e levar para a autoridade competente, que isso daí muitas vezes dá certo, porque senão a gente fica só brincando de faz de conta e você acaba não jogando isso de fato. E quando você joga o resultado de uma reunião desse tipo, você qualifica as pessoas e põe na mão da autoridade, ela vai te atender, se botar isso formalmente. Bem interessante. Alguém quer contribuir com alguma outra visão, colocação? Bom, gente, obrigado. Tem um trânsito esperando vocês lá fora, fiquem à vontade. Obrigado.